Olá, boa noite, Raoni. Vamos ver se ele vai. Ah, aceitou na hora. Eita, foi? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo de boa. Tô ouvindo tranquilo. Vocês estão ouvindo bem? Ai, deixa eu ver aqui. Tô ouvindo. É que eu não tenho fone de ouvido. Eu tô sem Então, fone também, mas tá de boa. e tá tudo bem, amigo? Tô tranquilo, mano. Tô organizando a Gra- iluminação aqui. Tá meio escuro aqui, se eu desligar a luz. Ai, mano, eu não tenho esse negócio de blogueiro, não. Eu tô aqui na luz aqui. Né? Tá ótimo. Se tiver um Bom, sinal, assim, minha cadeira, aquela instala. tem uma galera entrando aí. Boa Eu noite, tô gente. entrando aí. Bárbara! Boa noite, pessoal. 7 pessoas já. Daqui a pouco uma... Boas Gente, noites, Barbarita. Tudo bom? Olha assim, boa tudo bom? noite. Meus amigos de família tá entrando aí, pessoal. Boa noite. Bom, gente, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, até aqui do próprio perfil da caravana, né? Eu sou a Giovana, faço parte aqui da equipe. Prazer. E hoje a gente convidou o Raoni para conversar um pouco com a gente. Antes de começar, queria agradecer primeiro de você ter aceitado de fazer isso com a gente, de topar, né? E queria dizer que a gente está com inscrição aberta, né? Pro estudo para jovens do ciclo introdutório na nossa casa espírita, que é aqui no. Ah, legal. Tudo que aconteceu aí. Tá sem som. Travou, mas eu não consigo não fazer essa piada. Tá me ouvindo? É, eu tô ouvindo, eu tô conseguindo ouvir. Acho que não sei se vocês conseguiram. Eu tinha mutado. Acho que ficou sem. Eu Te tava contasse um pouco. começando a falar, mas tá, pois é, fica só no comentário que eu tinha pensado. Misericórdia. Eu juro. Ah, voltou. Voltou, voltou, voltou. Eu juro que eu tô no 3G, Voltou, tá? gente. Tá de boa. Mas eu queria um pouquinho que você se apresentasse pra gente, contasse um pouco da sua história, como foi todo o seu processo da saída de armário, como a gente chama, Uhum. como você lidou com isso tudo. Massa, boa. Meu nome é Raoni, quem me conhece, oi pessoal, tudo bem? Eu tenho a página Espiritismo Arretado aqui no Instagram. E então, minha processo de descoberta foi um processo bastante longo. E auto entendimento, né? Quando a gente fala em aceitação, é um termo muito comum, usado, eu uso constantemente, mas tá dando um retornozinho bem levezinho. Acho que no teu microfone, Giovana. Acho que sim, tá, mas vai, pô, pronto. É, o próprio, a gente vai continuar até falando sobre isso durante a live, mas o próprio termo aceitação, ele acaba sendo. A gente acaba entendendo que, pô, tá aceitando por quê, né? Mas eu não sei nenhum problema, né? Não vamos complicar esse detalhe. Mas meu processo de entendimento, de descoberta, foi bastante longo. Me assumi aos 13 anos, aos 13, eu me assumi aos 23 anos de idade. Então, um processo de aceitação bastante tardio, né? Infelizmente, não é incomum isso acontecer. E
Teve vários fatores que complicaram bastante, né? A criança viada que cresce numa cidade de interior, que cabeça fechada, mente fechada. E eu me fechei bastante por não me sentir acolhida naquela época. Então, eu não culpo, não houve um acolhimento, necessariamente um acolhimento direto do meio em que eu me encontrava, não culpo meus pais necessariamente por causa disso, de forma alguma, né? Todo mundo estava tentando entender o que estava acontecendo. Já está falando da década de 90, da década de 2000, onde a própria conversação sobre sexualidade era uma coisa extremamente mais estigmatizada e fechada. Então, mas demorou bastante para que eu entendesse o que estava acontecendo e para que eu percebesse que estava tudo bem. Quem me ajudou muito, muito, muito nesse processo foi a rede de amizade que eu construí, já na parte jovem da minha vida, já na parte adulta da minha vida. Então, meus amigos me ajudaram bastante a acelerar esse processo. E também teve o apoio muito forte que eu tive do real espiritismo, que eu chamo assim, da doutrina espírita, de fato. Quando eu comecei a estudar a doutrina, quando eu comecei a entrar dentro, a estudar profundamente a doutrina, eu percebi que ali, tudo que tinha ali dizia que estava tudo bem ser quem eu era, não tinha nada de errado comigo. Eu lembro que teve um momento muito forte de, de insight mesmo, assim, de explosão de cabeça, né? Eu tava fazendo um tratamento espiritual para o joelho. Tava com um problema de joelho nessa época. E eu fui, né? Também eu tinha um sopro no coração, fui para o tratamento do joelho. Eu fui, na minha cabeça, eu pensei, vou fazer o tratamento do joelho e vou aproveitar e fazer o tratamento para me curar de ser gay. Na minha cabeça, foi aos 23 anos, inclusive, essa época. 22 para 23 anos, eu ainda tinha isso marcado na minha cabeça. E aí, eu fui fazer o atendimento fraterno, falei, né, sobre isso, e a pessoa do atendimento fraterno já olhou assim e fez, olha, mas não tem nada de errado com você, eu vou mandar para sua consulta e você vai ver lá. Fui para a consulta e o espírito, através do médium, né, durante o processo da consulta espiritual lá, ele fez, olhou o meu coração, fez, seu coração tá com sopro aqui, né? Eu digo, ele tá com probleminha no joelho, né? Eu fiz, é. Aí ele fez, é só isso. Só foi isso que ele falou, é só isso. Aí eu, mas teve outra coisa que eu falei também, não avisado pro senhor não, ele fez, não tem nada de errado com você, a não sei isso aqui. Aí terminou o tratamento lá e eu fiquei assim, de cara, né? Eu digo, querida. E aí, a partir desse processo, foi quando eu comecei a observar com outros olhos o que eu via dentro da doutrina espírita. Infelizmente, a gente tem uma polarização muito forte uma visão muito preconceituosa, né? Muito poluída de preconceitos de, do que está ali, né? Do que está escrito nos livros da codificação, do que está escrito nas obras espíritas. E quando eu me desvencilhei um pouco mais desse preconceito, eu pude perceber que não tem nada de errado com você. O que está escrito ali não tem nada de errado com você. Você é uma pessoa como qualquer outra. Você está passando por uma experiência como qualquer outra. E a gente vai falar mais sobre isso depois. Esse foi o meu processo. Desde então, foram alguns trancos e barrancos, até hoje tento olhar no espelho e dizer assim, te amo, mas foi isso. Eu ia até perguntar sobre isso, se você teve uma rede de apoio e foi muito legal você mostrar que a espiritualidade falou com você e disse, olha, tem nada de errado com você. E aí é uma forma que a gente pode ver que o problema está no homem, né? Exatamente, de fato. O homem, ele assim, ele corrompe muito as coisas. E voltando só um pouquinho para a questão de rede de apoio, eu queria saber se você tem alguma coisa a falar, o que você recomenda para os pais quando vem um filho e fala, olha, pai, eu sou gay, olha, pai, eu sou trans, enfim, se assume para o pai. Porque tem muitos pais, eu acredito que também, se tiver algum pai aqui assistindo que precisa ouvir algo assim, né? O que você recomenda? Bom, eu acho que o medo do não acolhimento, ele é o maior problema para uma pessoa LGBT.
Então, a gente vê muita violência sendo praticada contra pessoas LGBTs, a gente sofre muita violência na vida da gente. E, infelizmente, existe esse estigma na sociedade de que existe esse medo constante. Isso é uma coisa que muitas pessoas LGBTs que eu converso sentiram esse medo, ou até sentem esse medo até hoje, infelizmente, de não ser acolhido na família. Então, principalmente quando você é criança, isso é muito forte. Então, a criança que ela sofre bullying na escola, ela corre para casa. Se for uma criança negra que sofreu bullying, ela corre para casa, ela é acolhida. Se for uma criança gorda, ela é acolhida. A criança LGBT não sente que tem para onde ela correr. Então, ela sente que o problema está só nela. Isso foi algo que eu senti durante muitos anos, entendeu? Então, eu acho que para quem é pai, para quem cria, para quem cuida e para quem é tutores em geral de pessoas LGBTs, de crianças LGBTs, acho que agir com as suas, agir principalmente e dizer diretamente com as suas palavras, eu te acolho, eu te apoio, tá tudo bem ser quem você é, seja lá quem você for, seja lá como você se expressar, como você quiser ser, como você sente que você deve ser, né? Não é nem quiser ser, falei besteira, né? Como você sente que você deve ser, tá tudo bem. Vou te amar, vou te acolher e tá tudo bem. E essas palavras podem nem sempre surtir um efeito imediato. Por, o processo de aceitação, o processo de entendimento, ele é muito individual, ele vai muito de cada pessoa, mas simplesmente ter esse porto seguro, ter essa certeza de que, poxa, minha família me acolhe, independentemente de quem eu seja, minha família me acolhe. Isso é um primeiro passo, muito importante. Então, acho que esse a recomendação maior que eu tenho para quem for pai de criança LGBT. Nossa, eu fiquei mexida, porque você tocou num. Né? Você usou uma palavra que me definiu. É um pouco pessoal, eu acho que é a primeira vez que vai ser mais assim, mas eu tenho esse medo. Porque independente se a família é aquela família que você não é muito ligado, eu não me dou muito bem com meus pais, mas a gente mora junto, mas tem isso aqui. Você tem aquela segurança de caramba, é a minha família. E aí a gente vê a importância da família em todo o processo, né? É o processo de aceitação, a gente olhar no espelho, mas a gente também às vezes fica mais preocupado com a aceitação externa do que a interna. Às vezes a gente se olha no espelho e fala: olha, eu me amo, eu tô num processo que eu estou me aceitando, eu estou gostando de mim. Mas o que será que fulano vai achar? Sim. Aí a gente sente um Eu medo acho que, dentro de casa, fora de casa. exatamente. Acho que a gente é muito. O ser humano é um ser de grupo. É um ser que interage, é um ser que depende entre si, entendeu? Então, isso é natural. Buscar a aceitação do grupo é extremamente natural para qualquer comportamento humano. Isso é verdade, a gente precisa desse contato, né? Fiquei sentida, fiquei tocada. Deixa eu respirar, me recompor. Olha, Realmente, Rony, o assim, que você tá fazendo com a minha pessoa, hein? Olha o que você tá fazendo comigo. Quinta-feira. em Ah, plena vamos lá. quinta-feira. Mas Mas vamos lá. A gente fala de medo e me lembra muito de uma frase de uma frase, é um trecho, na verdade, que amar é natural. Então a gente não deveria sentir medo dessas coisas. E eu queria saber um pouco da sua opinião também sobre isso. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de abordar esse tema? Por que complicam tanto as coisas se a gente sabe que é natural? A gente ama, a gente gosta, a gente vive nessa sociedade. Por que as pessoas olham como uma coisa mirabolante? eu acho que outra coisa que a gente falou, a gente falou da questão do instintivo da gente, né? De buscar o grupo instintivamente. Outro instinto também muito primitivo da humanidade é o medo do diferente. Então, é muito difícil falar do que é diferente, porque na nossa mente primitiva, nossa mente ainda é muito primitiva, né? A gente está no processo de transição, no processo
de transformação, mas a gente ainda tem muito primitivo dentro da nossa mente. E nossa mente primitiva tem medo do que é diferente. Então, falar de uma sexualidade que é diferente que é da heteronormativa, diferente do, entre aspas, comum, é muito difícil. Então, é sempre aquele de eu não conheço, eu desconheço, eu não tenho vivência, então eu não vou falar, porque eu ouço muito esse termo. Mas como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar duas pessoas do mesmo sexo se beijando? Como é que eu vou explicar esse monte de coisa complicada? Como é que eu vou entender isso? E Mas a gente tem que ter na cabeça da gente que a sexualidade, como outros aspectos da vida humana, é diversa. Nós somos seres milenares, mais que milenares, alguns de nós, de quem está um pouquinho atrasado, aí está mais que milenar, né? Então, a gente passou por muita coisa, a gente tem uma experiência muito diversificada. Então, todos os comportamentos humanos vão ser diversificados e a sexualidade ela é apenas mais um dos comportamentos humanos. Só que a gente tende a muito a encaixar a vivência que a gente tem numa vivência em caixinhas, né? Na vivência da caixa heteronormativa principalmente. Então, os comportamentos humanos eles acabam sendo polarizados para essa vivência, a vivência de dois gêneros, a vivência de marido e mulher, a vivência de que se tem no esperado do heteronormativo, que inclusive a própria vivência heteronormativa não encaixa nessa caixinha, porque você pode ter uma grande diversidade de comportamentos e de entendimentos diferentes do que a sociedade espera, por exemplo, de uma mulher cis heterossexual se comportar, e de um homem se comportar. E quando você começa essas pessoas não se encaixarem nisso, não se abre um espaço para diálogo. A gente tem o machismo, que é muito forte, que ele mata, literalmente, assim, é extremamente perigoso, é algo extremamente danoso para as mulheres. A gente tem o fenômeno da masculinidade frágil, um homem que não se comporta da forma que um homem deveria se comportar. Então, ele já começa a ter um problema de tensão, de ansiedade, de opressão. Então, a própria vivência heterossexual sofre com essas caixinhas que a gente constrói enquanto sociedade. Então, eu acho que é isso. É na construção dessas caixinhas que a gente exclui, né? A gente cria minha casa com meus sobrinhos, espera aí. Vocês de vez em quando. Mas enfim. Ai, que graça! Mas o que eu tava falando, deixa eu voltar. Na construção dessas caixinhas que a gente acaba excluindo. Os adolescentes, eu vou dizer assim, principalmente porque eu acho que atualmente, adolescente, tem muitas pessoas que estão muito tóxicas e estão reproduzindo muito padrões do passado. Uhum. Então exclui. É legal fazer bullying. Olha, eu acho que fulano de tal é bem gay, então eu vou excluir porque eu não tô afim. Ai, fulana de tal é gorda, então eu vou excluir porque, sabe? Essa rotular. Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu não gosto. Minha prima. Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de rótulos. Isso é muito difícil pra mim. Eu acho que a minha maior luta é falar assim, mas Giovana, você é o quê? Eu sou uma pessoa. Mas Giovana, tu gosta de quê? Eu gosto de pessoas. É isso. Básico! É básico. E se você não se encaixa em nenhum padrão que a sociedade no padrão que a sociedade espera, você é excluído. E essa exclusão, pô, afeta demais saúde mental, aumenta os casos de suicídio, porque a pessoa se sente excluída, a pessoa não tem rede de apoio, a pessoa olha para um lado, não tem ninguém com ela, olha para o outro, não tem ninguém. E aí? O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não quero mais. Eu não quero mais. Entendeu? Então, isso me dói muito de ver que as pessoas não estão sendo acolhidas, de ver que não tem acolhimento. E uma outra pergunta que eu acho que talvez mexa comigo também. Você já sofreu discriminação
simplesmente por ser você? E em quais ambientes você sofreu esse tipo de coisa? Vamos começar com quase ambientes eu não sofri, né? Mas é muito forte essa questão da discriminação, infelizmente, assim, como a gente estava falando, né? Eu acho que a discriminação, a raiz mais profunda dela vem justamente do medo do desconhecido. Então, o que é diferente para mim, o que está fora da minha caixinha, o que é diferente do que eu consigo compreender, é perigoso, então eu discrimino. Isso é um comportamento extremamente primitivo, é um comportamento que a gente vê acontecer dentro dos animais, a gente entende que isso aconteceu primariamente nas fases mais primitivas da humanidade, seu rápido meu gato passando. E aí, na escola tem o clássico, né? A escola é um ambiente muito de formação, muito importante para a vida de qualquer pessoa, porque é a sua primeira experiência social, é o seu primeiro ambiente em que você vai interagir com outras pessoas. E tem o clássico, né? Apelido, perseguição, ameaça, o pacote, vamos dizer assim, o pacote inicial de toda a criança e adolescente LGBT teve aqui. E, infelizmente, eu falo em tom de brincadeira, mas é muito triste que isso aconteça. Mas até hoje. É Pode risada de falar. nervoso. É risada de Risada de nervoso. nervoso. É isso mesmo, exatamente. E, principalmente dentro da escola, esse comportamento ele é um reflexo, entre outras coisas, um reflexo do que essas crianças têm, do que essas crianças recebem dentro de si. Criança não é discriminatória. Criança não discrimina. Criança é ensinada a discriminar. Isso aí, ela copia a gente, né? Ela vê aquela coisa repetitiva e ela vai achar normal. Exatamente. E aí, mas até hoje, a LGBTfobia ela é presente em todo lugar, ela é presente naquele olhar, naquela conversa de canto, assim, que você percebe que estão falando de você. Recentemente eu pintei as unhas, e aí foi uma experiência muito forte que eu tive, porque eu não tinha saído em público ainda com as minhas unhas pintadas, e sempre fica uma voz na cabeça, tipo, alguém tá olhando, alguém vai falar alguma coisa. E isso vem, esse é um medo enraizado, né, que vem de toda uma vida, toda uma experiência, uma vivência de constante discriminação, constante medo também, porque a gente vê muita coisa ruim acontecendo. Infelizmente, a gente vê muita violência sendo propagada contra pessoas LGBTs por serem apenas quem elas são. Então, às vezes, as pessoas não estão literalmente fazendo nada e sofrem agressões constantes. E eu acho que uma coisa que a gente falou bastante é a questão da criação das caixinhas. Infelizmente, esse preconceito está presente em vários níveis, essa discriminação em vários níveis, até dentro da própria comunidade LGBT. Então, quando a gente fala de caixinhas, a gente fala que isso é um comportamento instintivo, natural da humanidade. Categorizar, criar o meu mundo e discriminar o que está fora desse meu mundo. Então, um gay se comporta dessa forma. Se um gay não se comporta dessa forma, ele não é gay o suficiente. Se um gay não se comporta dessa forma, se uma lésbica não se comporta dessa forma, se uma pessoa. A pessoa bissexual que sofre mesmo. Porque assim, é uma coisa que. Ia falar isso, menino, que sofrimento! Olha, Gente, o B ali é de biscoito, não sei de que é, gente. O B ali é surreal pensar que acontece dentro da própria comunidade, né? é Um lugar verdade. que era pra gente estar junto. Ai, olha. Lembrando, primeiro, né? Olha, que bênção você não ter sofrido tanto assim, né? É ter sido algo natural pra você, mesmo que difícil, mas que só foi, que as pessoas ao seu redor te apoiaram, te acolheram, e eu desejo isso pra todas as pessoas, porque é essencial a gente sentir esse amor, esse acolhimento. E lembrar, né, galera, que LGBT-fobia é crime. E a Sim. galera, que nem aquele clássico, eu respeito, mas eu não quero ver andando de mão dada no shopping, nem dando um beijo. Ai, olha. Sinceramente. Eu sinto meu bônus hora cai instantaneamente, porque eu não tenho fronteira, eu não tenho fronteira para caridade com uma situação dessa. Dá um ódio. Eu tenho até um amigo que é. Olha, Não.
As Então, pessoas, elas usam certas expressões e elas não fazem ideia de como pode machucar o próximo, de como a pessoa vai reagir com isso. Elas só querem sair apontando. É surreal. Olha, agora eu vou entrar um pouquinho para a questão religiosa, que boa. é, né, o nossa cutucada aqui para dar uma mexida. E eu queria começar te perguntando se o amor de Deus é para todos. Pois é. O amor de Deus é. E eu acho que mais do que tudo, assim, nós somos uma frase muito forte que tem dentro do Espiritismo que eu acho, eu sempre ouvi e eu acho isso muito forte, a gente é artífice do nosso próprio destino. Então, nós construímos a nossa história. Deus enquanto força universal, entre força primária do universo, Deus é tudo isso que a gente vive. Então, Deus ama, porque quando a gente fala de amor de Deus, a gente humaniza muito, a gente traz muito esse sentimento humano para Deus, essa figura humanizada para Deus, porque é o que a gente aprendeu, né? É o que a gente aprendeu na nossa vivência eurocentrada, cristã, e o Espiritismo acaba sendo também uma religião derivada de conceitos cristãos. Envolvida, né? Não derivada necessariamente, mas envolvendo muito o conceito cristão até dentro do Brasil. Mas o amor de Deus, ele é muito maior do que o nosso próprio conceito de amor. Então, o amor de Deus que a gente entende como amor de Deus, que é a- eu não tenho outra palavra para explicar. O amor de Deus. Ele é muito mais. Ele não vê quem você é. Então, ele não vê sua orientação sexual. Ele não vê sua identidade de gênero. Ele não vê assim, o que você está fazendo, quem você está sendo nessa encarnação ou em outras encarnações. Deus vai sempre te amar, vai estar sempre disponível para você, vai estar sempre. Basta você buscar. Se você buscar, vai estar lá. Então, esse amor, a força, essa força de Deus disponível para a gente está o tempo inteiro. Então, independente de quem você seja, você consegue acessar essa força. O que bloqueia esse acesso são nossas próprias pedras que a gente mesmo coloca dentro da nossa própria mente, dentro do nosso próprio coração. Então, mas se você tirar essas pedras, está lá. Tá lá disponível para você. Muito verdade. Essa coisa da gente ser artista do nosso próprio destino. E essa coisa de querer colocar esse sentimento humano em Deus. Ah, o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Eu vou ser muito sincera. Estudos, 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 eu ainda não sei explicar direito. Tá, não! Já quando você sente, eu sinto. Mas te explicar, Não. eu ainda vou ter que estudar muito, 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 muito. Então é uma questão muito complexa, mas para mim a resposta é básica, que nem você já deu de primeira. Sim, o amor de Deus é para todos. Ele não vai ver sua orientação sexual, sua identidade de gênero, nada disso. Ele vai ver seu coração. E isso é o importante, né? Ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa que trabalha pro bem, que quer o progresso. Eu, pelo menos, na minha opinião, eu acho que é o mais importante. As pessoas olham muito para nossa capa aqui, nossa vestimenta, né? Vamos dizer assim. Elas não Sim. olham para dentro, sabe? Elas não conseguem se aprofundar nisso e ver as coisas boas que as pessoas carregam. Raoni, a religião, ela agrega ou segrega? Inclusive o espiritismo, que a gente tem aí umas controvérsias, uma coisa. A gente pode dizer que sim, pode dizer que não. Pois é, assim, eu acho que o movimento religioso, né, eu tenho até vídeo falando sobre isso no meu canal. Movimento religioso e religião são coisas muito distintas. E o movimento religioso, como as pessoas vivem, como as pessoas experienciam essa religião, acaba
recebendo também toda a bagagem que essas pessoas têm. E a gente, falando novamente da gente enquanto sociedade, a gente é uma sociedade muito segregadora. É uma sociedade que, né, a gente já vem falando isso na live, que separa muitas pessoas. Então, quando a gente reflete isso dentro do movimento religioso, do movimento espírita especificamente, infelizmente, sim, infelizmente o espiritismo, o movimento espírita ainda segrega muitas pessoas. Porque as pessoas dentro desse movimento se agregam, não porque a religião se agrega, de forma alguma. Tudo que o espírito faz é acolher e agregar as pessoas e dizer, tá todo mundo bem, tá todo mundo aqui junto, crescendo junto, evoluindo junto, e não tem por que você separar ou você discriminar meu gato aqui. Você discriminar alguém por ela ser quem ela é. Mas muitas pessoas dentro do movimento espírita ainda tem esse comportamento, certo? Tem muito conservadorismo, que para mim é uma coisa assim absurda. Porque como é que você vai não consigo nem falar direito a palavra. Como é que você vai ser conservador dentro de uma religião que é progressista? Não vai entender, né? Mas eu já vi muito dentro de casas espíritas que eu participei, que eu não participei, que eu fui de visita e tal, enfim. É, frases como, não, mas ser uma pessoa LGBT, uma pessoa gay, não pode participar do trabalho mediúnico, porque não pode, porque, né? Médium, não pode por quê? Porque não pode, por causa do desequilíbrio energético. Já partindo do pressuposto que uma pessoa LGBT, uma pessoa gay, é uma pessoa desequilibrada, né? Ou seja, sentido não tem, mas enfim. Médium não pode, médium LGBT não pode participar do desenvolvimento mediúnico. Eu já ouvi essa frase especificamente assim, né? Uma pessoa que é porque ele tá com. Não, tem as questões dele. A frase foi essa. É porque ele tem as questões dele. E aí ele tem que resolver essas questões primeiro antes de entrar no trabalho mediúnico. Questão sendo ser gay, no caso. Então, era um rapaz gay. E é bem bizarro isso, porque quando a gente vai para livros, a gente vai para material mesmo, mais doutrinário mesmo, você vê Emmanuel dizendo que deve se dar a uma pessoa LGBT, a uma pessoa, né, LGBT, o mesmo tratamento que se dá a uma pessoa heterossexual. Então, se exige dessa pessoa para o trabalho na casa espírita, o mesmo comportamento que você exige de uma pessoa heterossexual. Mas, quando a gente começa a entrar na cabeça das pessoas, a gente vem um conceito, infelizmente, muito real. As pessoas ainda levam o preconceito de que ser LGBT é errado. Então, elas partem desse pressuposto. Elas já têm isso dentro delas como preconceito, um conceito já pré-formado, e não tem intenção de retirar isso, de desconstruir isso, que é uma coisa muito importante. Estar disposto a desconstruir seus conceitos para entender conceitos novos. Isso é a base do espiritismo. O que você sabe é hoje sólido, mas pode ser desconstruído e substituído, e revoluído e avançado. Isso é verdade para todos os nossos conceitos. Não só para os conceitos que a gente convém, né? Mas, enfim. E a partir desse momento, quando você está com isso já na sua cabeça de as pessoas LGBT são pessoas problemáticas, são pessoas. Ser LGBT é um problema. Tudo que você ler dentro do Espiritismo, todo material que você ver, você vai polarizar para esse pensamento. Então, eu já vi muitas pessoas dentro do movimento espírita utilizarem trechos de livros e trechos específicos de obras espíritas que eu fui lá ler depois e vi uma coisa completamente diferente. A Quer dizer, interpretação de texto, exatamente. que a galera interpreta do jeito que quer. A interpretação começa a partir do pressuposto. Olha, a interpretação começa a partir do pressuposto, a partir de supostos já construídos na cabeça daquela pessoa. Então, quando a gente vai. Eu digo isso para qualquer coisa dentro do Espiritismo. Quando você vai absorver conteúdo, você vai estudar o Espiritismo, você precisa estar disposto a desconstruir algumas coisas que você já sabe. Então, se você for tentar construir essa frase assim, uma frase que me veio agora que eu lembrei, assisti um filme, Avatar, um filme muito bom, reassisti esses dias. E era um filme assim que era uma frase que você não pode encher um copo que já está cheio. Então, quando você já vai com o seu copo cheio, muito pouca coisa entra. E o que está ali dentro interfere muito do que entrou. Então, é um grande problema. E acho que é o que gera muito essa segregação no meio espírita, entendeu?
A mensagem de Jesus, ela é amor, ela é acolhimento. Jesus estava com todo mundo ali, Jesus estava pelos oprimidos, Jesus estava pelas pessoas menores, estava pelas pessoas que estavam sofrendo. E ele foi atrás justamente das pessoas que estavam sofrendo. Eu brinco dizendo que eu vou até fazer um vídeo sobre isso, é spoiler para essa live. Eu brinco dizendo que se Jesus tivesse encarnado hoje aqui na Terra, pensa direitinho em que movimentos ele estaria. Participando de quê? Jesus já está junto de quem? Jesus já está junto de quem está lutando por igualdade, por chances, por fim de preconceito, fim da discriminação, pelo bem de todos? Ou Jesus já está junto de um pessoal que está segregando, que está humilhando, que está maltratando? A resposta é bem óbvia, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas não veem dessa forma. Nossa, cara, eu penso nisso direto. Eu fico, gente, inclusive, se Jesus estivesse aqui, a galera ia acreditar que era Jesus ou ia chamar de maluco? Nossa, Olha, eu penso nisso o tempo inteiro, porque realmente, gente, Jesus estava com as pessoas consideradas desviadas, né? Jesus estava ali e ele mostrou pra gente, ele ensinou pra gente, ele deixou ali, em cada palavra que ele disse, que o amor ele não tem condição. Você não vai amar. Ah, Raoni, eu só vou amar você se você parar de pintar a tua unha. Eu só vou amar, gente, a minha mãe se ela parar de ser chata. Eu só vou amar fulano se ele for hétero, se ele for branco, se ele for magro, sabe? É, cara, o amor, eu sou muito assim, né? Eu tento, pelo menos. E eu sou uma pessoa muito amorosa. E ver como as pessoas fazem questão de mudar o amor completamente, a visão que tem é surreal. Já mataram em nome de Jesus, sabe? É só a gente abrir um livro de história. Jesus nossa. não era isso. Sabe? Se você abre um livro de história, gente, você fica assustado em como já mataram. Falando que era em nome de Jesus, em nome do amor de Cristo. Que amor é esse? Amor onde você mata homossexuais, onde você mata os ciganos, onde você mata os negros, onde você mata todos aqueles que não te agradam. Olha, eu prefiro matar do que ter que conviver com você e resolver meus problemas com você, hein? Mas aí eu esqueço da minha próxima reencarnação. Que eu vou ter que voltar nisso de novo. Então é melhor resolver já. E sobre essa questão de dentro do centro espírita, eu realmente fico chocada. Ah, a pessoa não pode dar passe porque LGBT. Inclusive, falando dentro de casa espírita, a Mica botou aqui um comentário. Eu sou a única LGBT e vegana na casa espírita que frequento. Ouço alguns comentários bem chatinhos. Ah, triste. Gente, olha, eu queria ter força pra ser vegano. Porque pra mim isso é de uma evolução surreal. Eu tô falando sério. E as pessoas criticam realmente o que é diferente. Aquilo que não tá no padrão das pessoas, elas criticam. Entendeu? Ei, Olha, Mica, eu digo até, eu acho que talvez você nem seja a única LGBT, mas o ambiente em que você pode estar é tão desacolhedor, é tão inóspito que as pessoas se escondem. Isso é muito comum, assim, você tá numa casa. Pronto, eu digo isso porque quando na época em que eu estava no centro espírita, fazia parte. Lá em 2013, faz muitos anos, gente. Tenho 32 anos de idade. A idade já chegou, tá chegando. E aí, lá em 2013, eu estava no meu processo de aceitação, de saída do armário, né? E parte disso foi também sair do armário dentro do centro espírita. E eu ter saído do armário dentro do centro espírita abriu portas para que outras pessoas se sentissem confortáveis em se abrir comigo e dentro também da casa espírita. Então, tinham outros LGBTs dentro da casa espírita que não se declaravam, né, abertamente LGBTs e
porque eles não se sentiam acolhidos, não se sentiam que aquele era um ambiente hóspito, um ambiente propício para eles. E isso é muito importante, a gente levantar a bandeira por causa disso. É verdade. Você deu um passo, né, e incentivou outras pessoas. E esse acolhimento na sua casa espírita foi tranquilo? A galera criticou? Ou chegou? Você era um trabalhador ativo da casa na época? Eu participava da época da evangelização, então eu fiquei bastante tenso de me abrir com o pessoal, porque a evangelização é um movimento que muitas pessoas da LGBT sofrem, porque Giovana acho que também comentou, mas, né? É, muitas pessoas sofrem LGBT sofrem. A segregação é maior dentro da evangelização, porque tem todo aquele discurso nada a ver de nós precisamos proteger nossas crianças, mas enfim, novamente vai do que a gente já estava falando antes. E quando eu me assumi, que eu comecei, né? Eu tava lá, comecei a participar, e aí o pessoal, eu ia com o meu então namorado na época, a gente começou a ir pro centro e tal. E foi um processo que me tranquilizou bastante, porque foi bastante tranquilo. Então, o pessoal me acolheu, o pessoal acolheu ele. Então, as dirigentes da evangelização na época me chamaram para conversar, disseram que estava tudo bem, que eu não precisava de alarde, não precisava de tensão nenhuma, que não ia mudar nada, que eu ia poder continuar trabalhando na evangelização, que, enfim, fizeram o que toda casa espírita deveria fazer. Acolheu, não tem nada de errado, não tem nada de diferente aqui, sigamos com a vida. Mas eu tenho, ao longo da época que eu participei, do que eu participei, hoje eu não participo tão ativamente mais dentro do movimento espírita. A correria da vida tá difícil, mas pretendo voltar a participar de casas espíritas de fato. Mas na época que a gente participava de eventos e tal, ou era 8 ou 80. Ou a gente via uma casa onde as pessoas eram super acolhidas, então já teve evento que eu fui e esse evento me marcou bastante, porque era um evento de uma. A gente foi fazer uma apresentação de teatro e tinha uma pessoa trans, tinha uma mulher trans, na liderança do evento, praticamente assim. Ela estava lá organizando as coisas e ajudando e tal, não sei o quê. E eu lembro que na época eu fiquei surpreso e muito feliz, mas surpreso por aquela pessoa ter ganhado, ter tido esse espaço ali dentro. E eu lembro que foi uma coisa que me deixou o coração muito, muito quentinho, porque, tipo, foi muito legal ver aquela pessoa ali. E o 80 era justamente aquelas casas que eu já fui fazer palestra, inclusive, em uma casa que o tema era justamente esse, assim, eu fui convidado para falar sobre homossexualidade, para falar sobre sexualidade, e tinha um cara que era dirigente, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o que ele fazia na casa, e ele passou a palestra inteira jogando preconceito, assim, rebatendo o que eu falava com as falas preconceituosas. Então, eu falava quando eu falava sobre a experiência não heteronormativa ser uma coisa natural, ser algo que o espírito pode vir sem precisar necessariamente de um resgate, pode vir, ou de uma prova, aliás, pode vir como experiência, pode vir até como missão. Na hora ele já rebatia, não, mas aí a pessoa vem com problema, porque se a pessoa vem LGBT, vem uma mulher, vem não sei o quê, porque foi homem, outro cara, não sei o quê. Aquele famoso lenga-lenga que aquela conta que eles fazem que não bate. Então, Eu fiquei interessada aí, se você puder explicar um pouquinho, que você lançou aí de que pode ser em resgate e em missão. quando a gente fala, quando a gente vê os textos espíritas em geral, principalmente a fala de, agora eu esqueci exatamente o nome do livro, mas uma fala de Emmanuel, é um livro de Emmanuel, eu vou repassar depois, passar para vocês. Que a experiências diversas da sexualidade, elas são expressões das necessidades do espírito e expressões da espiritualidade. Então, o espírito pode, tanto quanto qualquer outra característica humana, a sexualidade ela é ferramenta para que o espírito possa ter
possa fazer resgate de determinadas coisas que, de fato, precisam ser resgatadas. Posso fazer uma prova, tipo, pô, agora eu quero realmente ver se vai dar certo estar dessa forma, encarnar dessa forma, vai. Ou pode ser também uma experiência. Experiência ou missão. Pensa nas pessoas que são LGBTs e que mudaram tanta coisa nesse mundo, e que acessam e que tocam tantos corações nessa sociedade, que são molas que promovem a transformação da nossa sociedade, promovem a transformação dos pensamentos, a desconstrução dos preconceitos e salvam tantas vidas. Então, são espíritos que você, quando você vê, você percebe que são pessoas que não tem nada de errado com elas, não são pessoas doentes, muito pelo contrário, são pessoas incríveis que estão claramente ali numa missão. Então, é muito. Quando você para de olhar para a vivência LGBT como sendo um problema, você começa a enxergar todas as nuances possíveis de espíritos que estariam ali reencarnando. Entendeu? É isso. Sensacional, cara. Muito bom, de verdade. Eu nunca parei pra pensar nisso. Você tocou aí, aguçou a curiosidade, de verdade. Vou até pesquisar mais sobre, porque fiquei muito curiosa. E eu teve uma hora que você falou sobre na casa espírita, ou você encontrava casas espíritas 880, né? Ou muito acolhedoras, ou muito conservadoras. E é muito a nossa realidade. Tem muitas casas, muitos espíritas, não vou botar a casa, vamos falar da pessoa. Muitos espíritas que ainda são conservadores, né? Muitos conservadores e você lendo, você vê que é plural. É uma religião que ela agrega todo mundo. Exato. Que ela olha e fala, olha, tá tudo bem e é isso. E aí eu volto para a questão da interpretação, como as pessoas interpretam do jeito que querem e fazem esses recortes, como você falou aí de uma palestra, né, que você assistiu, que depois você foi ler e assim, mirabolante, não tinha nada a ver com aquilo que ela estava falando. Ai, esse é um assunto muito É denso, é tocante denso. e a representatividade também é muito importante. A gente vê pessoas que são como a gente fazendo algo grandioso quando várias pessoas falaram pra você que você não chega nem ali. Te dá um quentinho realmente no coração. Então eu acho isso muito, muito, muito importante. E a gente tem que pregar amor, né? Pregar o amor. E eu queria saber a sua opinião um pouquinho. Por que você. Porque, na verdade, a gente está percebendo muito esvaziamento. A população LGBT está saindo muito de templos religiosos no geral. Uhum. Igrejas protestantes, católicas, é, 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 casas espíritas. Por quê? Eu acho que principalmente porque, infelizmente, na sociedade que a gente vive hoje, no contexto cultural e social que a gente vive, religião virou símbolo de perseguição. Então, quando a gente fala, eu sou uma pessoa religiosa, eu digo isso por vivência própria. Quando eu escuto uma pessoa dizer assim, eu sou cristã, eu procuro não julgar, eu procuro eu procuro baixar as bandeiras vermelhas que levantam na minha cabeça, mas a primeira coisa que eu penso, que eu me armo, é esperando ser julgado por aquela pessoa. Chega a ser instintivo, entendeu? Então, quando você tem uma. E olha que eu sou uma pessoa que eu tive contato com o espiritismo até relativamente cedo, vivo dentro da religião, e estudo a religião, e me sinto acolhido e confortado pela religião. E aí, ainda me bate isso. Imagina uma pessoa que foi expulsa de casa por pais que são fundamentalistas religiosos, uma pessoa que sofreu constante perseguição dentro do templo religioso. Porque a gente está falando do espiritismo, que é uma religião que, por mais conservadores que os espíritas ainda sejam, ainda existe o discurso de você está doente, vamos te acolher porque você está doente, que é um discurso errado, mas ainda é um discurso de. Tá ali. Eu não consigo botar aspas o suficiente, mas ainda está ali. Quando a gente vê outras religiões que agridem imediatamente a pessoa, que expulsam a pessoa, que não tem nenhum tipo de acolhimento.
Então, principalmente religiões derivadas do cristianismo e pessoas que são fundamentalistas nessas religiões, porque até agora as religiões que eu tive contato não segregam. O que segrega é o movimento religioso, o que segrega são as pessoas que expõem seus preconceitos através da religião. E esse discurso, que parte do pressuposto de que a gente está errado, de que a gente está doente, de que a gente é pecador, de que a gente vai, né, não vai para o céu, não tem salvação, ele é muito agressivo. É muito agressivo. Então, você tem de um lado um discurso que te diz que você está errado, de que sua vida é errada, de que aquilo ali, para você estar ali, você tem que negar tudo que você é, e do outro lado você tem acolhimento dentro da comunidade, acolhimento fora, em outras religiões, ou até fora de qualquer contexto religioso. É natural que você vá para um lugar onde você não é agredido. Isso é muito natural. E é triste que seja a realidade isso hoje em dia. Que a juventude espírita, a juventude LGBT em geral, e as pessoas LGBTs em geral não se sintam acolhidas dentro de templos religiosos. A gente tem pontos de, de diferença de pessoas que de fato vivem bem, são acolhidas, mas infelizmente não é a maioria ainda. É isso. Eu não tenho nem mais o que falar, porque você falou tudo que eu sinto de verdade, porque, como eu falei antes, eu sou uma pessoa que acredita muito no amor, assim, no geral. Então, essas coisas me doem muito, 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 muito. E, pra mim, na minha cabeça, templos religiosos, assim como Jesus, eram para ser lugares que te abraçassem, falassem só de amor, do bem. E as pessoas corrompem muito. Foi o que você falou, não é religião, é um movimento religioso. Tem essa questão também. Raoni, tem alguma religião que você acha que seja mais plural? Religiões, algumas que agregam todos? Assim, eu acho que uma coisa que prejudica muito movimentos religiosos em geral é essa insistência na heteronormatividade, essa insistência na segregação das pessoas, né? Pelo que eu percebo de algumas religiões, eu percebo isso é muito mais forte em religiões que são do eixo eurocêntrico e eixo ocidental. Então a gente tem, né, religião derivada do cristianismo, enfim, esse lado de cá. Quando eu olho para. Eu não tenho muita vivência, eu não tenho. A vivência que eu tive na minha vida foi ser católico até os 14 anos, ser espírita de 14 até agora. Então, mas a vivência que eu percebo de ver outras pessoas, né, falando sobre outras religiões orientais, elas têm uma vivência muito mais abrangente, vamos dizer assim. Também porque muitas delas são reencarnacionistas, muitas delas trazem esses conceitos de que seu corpo, ele não é só, você não é só o seu corpo, você não é só essa. Traz essa questão espiritualista, né? Exatamente. Seu corpo não é só, você não é só esta pessoa que está hoje aqui. Você é uma história, você é um conjunto de outras experiências que podem ter incluído homem, mulher, trans, não binário, podem ter incluído tanta coisa nesse meio do caminho. Então, quando a religião parte desse pressuposto, eu vejo ela como mais plural. Eu vejo ela como mais aberta à diversidade. Não significa que todas elas sejam, porque aí volta a questão do movimento religioso. Tá? A religião aqui falando em letras garrafais, o negócio a galera ignora. Mas é isso. Desse jeito, tá escrito lá que é tal e a fulana tá falando, não, é aquilo lá. Você é muito mais sintonizado na internet do que eu, né? Porque de vez em quando eu levo mais surra com algumas coisas. E eu queria saber se você vê esse debate sobre sexualidade, identidade de gênero, enfim, sendo realizado com frequência ou se as pessoas ainda estão com medo de falar sobre isso. Tem muita gente que fala assim, eu não vou falar porque fulano vai achar isso e aquilo, então eu prefiro ficar quieta. Sou neutro.
esse debate hoje em dia está sendo feito na internet com frequência ou as pessoas, você ainda vê um medo, principalmente assim, vamos botar dentro do influencer religioso, que tem muito aí Instagram espírita, enfim, tem várias pessoas que estão no Instagram falando de religião. É, assim, que bom que a gente tem as redes sociais. Hoje em dia, rede social ela é uma porta para conversação, para discussão, para tudo, né? Mas para que você use essa porta, você tem que estar disposto a criar esse espaço, a entrar no espaço das outras pessoas, entrar nas outras bolhas e conversar lá e criar espaço de conversação. Se você quiser ficar na sua bolhazinha, os algoritmos vão fazer você ficar na sua bolhazinha. Você vai ver só o que você quer ver. E eu acho que vai muito é uma ferramenta muito útil para quem quer, de fato, conversar, quem quer, de fato, aprender, se desconstruir e entender outras vivências. Na vivência de quem é influencer, eu acho que dentro do movimento religioso, dos movimentos religiosos, existe muito medo de falar sobre diversidade, falar sobre sexualidade. Porque, principalmente quando a sua visão é uma visão de acolhimento, quando a sua visão é uma visão que vai contra a visão conservadora. Porque a, a capacidade da galera de vir jogar hate pra cima de você, ela é absurda. Infelizmente, isso é verdade para qualquer coisa, qualquer comportamento. O anonimato que as redes sociais trazem também é bastante problemático, porque as pessoas perdem o medo de falar coisas extremamente ofensivas, extremamente agressivas. Então, o escudo do anonimato que traz, que principalmente algumas redes sociais trazem mais que outras, mas que o movimento, assim, que a rede social em geral traz, ele é problemático às vezes, porque se você se expõe dentro de um ambiente que, notadamente, não é acolhedor para a diversidade, você fala sobre diversidade, é inevitável que vai chegar muita coisa pesada para cima de você. E eu acho que muitas pessoas têm medo disso, porque é muito difícil você colocar sua cara a tapa e dizer assim, olha, esse preconceito que vocês estão falando aí, esse negócio aí, tá errado, por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, porque a religião da gente não fala isso, a religião da gente fala coisa completamente oposta. E é muito, muito, muito fácil. Você tem que ter uma estrutura estável, vamos dizer assim. Eu digo estável porque ninguém é forte o tempo inteiro, né? Então, eventualmente, você oscila, né? Vai ter momentos que você vai estar, poxa, que coisa ruim isso aqui, quero postar mais não, quero usar esse negócio mais não. E aí você vai se junto. Nessas horas, quem está assistindo aqui, conhecer alguém que está querendo buscar, criar esses espaços também. E essa pessoa estiver se sentindo assim, manda esse recado. Olha, nessas horas, você está se sentindo mal, tome seu tempo, tome um espaço, pegue com Deus, faz aquela prece, se restabeleça e volte. Porque o trabalho de criar essa desconstrução, né? É um trabalho de formiguinha. Tem uma amiga minha do Centro Espírita que ela usa muito essa expressão, é um trabalho de formiguinha. Então, essa live que a gente está fazendo aqui, ela vai ser semente para outras discussões, ela vai estar online aí, as pessoas vão olhar, as pessoas vão conversar e vão conversar sobre isso. Então, de pouquinho em pouquinho, eu acho que a gente vai conseguindo desconstruir, sabe? Mas esse medo é Esse muito medo é forte. muito. É exatamente isso. Esse é o nosso maior objetivo aqui. É espalhar a doutrina espírita, a doutrina do amor. Não Exatamente. aquela coisa discriminatória, não aquela coisa que vai te segregar. É trazer junto e mostrar que nós somos todos irmãos. A gente está aqui um para ajudar o outro. E realmente, essa nossa live aqui é o trabalho de formiguinha. É um assunto muito importante. E eu tô muito feliz de você ter aceitado essa loucura com a É? gente. Muito obrigada, Ravi, por ter feito essa live, ter falado de coisas assim sensacionais. E eu espero que a mensagem de amor chegue no coração de todo mundo que assistiu, de todo mundo que vai assistir hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Eu espero que a mensagem de amor chegue no coração de todo mundo. Pra gente começar a caminhar no trabalho de formiguinha para um mundo melhor. Verdade. Gente,
Pode falar, Assim, Raoni. eu super agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Assim, eu tenho, eu conheci o trabalho de vocês relativamente recentemente, me apaixonei pelo trabalho de vocês. Vocês fazem um trabalho incrível e eu acho assim que quando a gente fala justamente desse trabalho de formiguinha, principalmente há, há há uns anos atrás, quando eu comecei a postar vídeos e tal, e eu sentia muito essa sensação de tipo, poxa, não tô fazendo aqui, não tá indo pra ninguém. E eu tô mudando o quê? O que que eu tô fazendo aqui? O que que esse conteúdo tá sendo produzido? Pra onde é que isso tá indo? E uma vez eu tava bem mal pensando sobre isso, eu tinha parado de fazer vídeo já, tipo, assim, já, velho, não vou gastar meu tempo mais com esse negócio, não. Aí, eu tive um sonho, a espiritualidade agora tá dizendo pra eu contar essa história. Eu tive um sonho que era, que foi muito engraçado, porque normalmente, quando eu tenho sonhos, eu consigo controlar o meu sonho completamente. Se é um sonho que é só da minha cabeça, eu consigo controlar 100%. Mas se é um sonho que é uma experiência espiritual, eu não controlo nada. Então, nesse sonho, eu já comecei percebendo que não era, que era uma experiência espiritual. E eu sentava numa mesa, tava pessoas ao redor que eu reconheci como sendo meus mentores, pessoas que estavam, queriam, né, estavam querendo meu bem, querendo me guiar naquele momento. E a mensagem foi muito clara. Foi tipo assim, continue fazendo seu conteúdo, faça seu conteúdo, coloque seu coração no seu conteúdo. Porque vai chegar para quem precisar chegar. Então, não fique querendo ficar. Ok, não foi exatamente isso. Eu tô reconstruindo, né? Mas o conteúdo chega para quem precisa chegar. Então, a gente tá fazendo. O trabalho da gente é mostrar, colocar para o mundo a nossa visão, nossa visão de amor, de acolhimento. E essa visão de amor e de acolhimento, ela vai chegar para quem estiver precisando. E ela vai ajudar pessoas que podem estar numa situação que, sem esse conteúdo, essas pessoas estariam numa situação extremamente terrível. E depois desse dia, eu nunca mais paro de postar vídeo. Às vezes eu passo um tempinho para postar, aí eu digo, opa, tô voltando para a espiritualidade. Não vão ter uma puxão de orelha, não. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer ainda. E- Mas é isso. Olha, muito bom. E ainda bem que você não parou de postar, porque a gente adora o seu trabalho. Tem alguns vídeos aí que eu me identifico um pouco, né? Lei do retorno e coisas do tipo. Mas a gente adora o seu trabalho. E eu tava muito nervosa antes de começar hoje, porque é a primeira live que eu faço na vida. Ah, meu Deus. Na vida. Estou começando nessa vida assim, aparecendo em stories vezes, falando um negócio aqui, um negócio outro. Então eu tava muito nervosa. Aí eu abri um livro ao acaso, né? Uhum. Vigiar e orar, e me falou justamente uma mensagem falando sobre isso. Olha, você tem que semear. Ah, mas ninguém tá vendo. Continua semeando, porque uma hora vai dar fruto e vai tá bom. Continua semeando, não desiste não. Vai semear, fica quieta aí e continua o que você tá fazendo. E aí eu dei uma respirada, falei, bom, ai gente, Manu, obrigada. Ano maravilhosa. Mas, cara, é isso. É a gente continuar trabalhando e a gente vai atingir quem a gente tiver que atingir. Quem tiver que ouvir a mensagem vai ouvir no momento certo, na hora certa. E a gente vai espalhando essa mensagem carinhosa para todo mundo. Que o espiritismo para mim é isso, né? Para Ele nós, é né? consolador. O espiritismo para mim é isso, ele é consolador. Ele me dá respostas, ele me mostra o amor, ele me mostra. Me apresentou pessoas sensacionais, que essa galera aqui da Caravana Jovem, gente, eu tenho certeza que é minha família, assim, de outras vidas. Porque a conexão que a gente tem é surreal. Tem alguns comentários aqui. É meu Parabéns ao marido. amor da minha vida. Ai, a Caravana Jovem por esse trabalho lindo, gente. Ai, maravilhoso. A cara é todo bobo do Raoni ali. Olha. É, Manu, vocês nos ajudam muito a nos desvencilhar do tradicionalismo e da rigorosidade que muitos espíritas mais velhos insistem em manter na doutrina. Isso é muito importante. E aquela galera que fala que tá velho demais para mudar. Ou como eu nossa. já ouvi, que a gente está tentando mudar o evangelho, gente. Eu já ouvi isso.
De que eu tava tentando mudar o evangelho. Que Jesus não disse isso, não. Eu falei, ué. Mas é isso, é muito importante. Quando a gente entra nesse tradicionalismo religioso, é assunto para outra live. Desconstruir o tradicionalismo religioso é outra live. Se a galera tá gostando disso aqui, olha, gente, a gente pode trabalhar para umas próximas coisas, né? Vamos organizar. Por mim, estamos sempre organizando. A gente faz vídeo regular. Deixa Podem só meu contar coração comigo, acalmar porque... quando acabar essa. Quando meu coração acalmar, quando acabar essa, a gente vê a próxima. Que eu ainda tô Boa. nervosa. Raoni, obrigada, 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 de verdade. Foi incrível. E, gente, eu queria dar um recado que eu esqueci de dar no início. Que a sexta edição da revista tá disponível no link da bio. E eu esqueci de avisar, mas agora tá avisado. Vocês acessem lá, depois manda uma DM pra gente dizendo o que achou. E sobre a live também. E a Manu tá falando, vamos ler. Ai, isso é incrível porque aproxima mais os jovens da doutrina. Esse é o objetivo. A gente vê os jovens evangélicos e católicos estão engajados, mas infelizmente os espíritos são... De verdade, olha, tem muitas casas espíritas que a base é completamente a galera mais antiga. Só que assim, gente, a galera vai desencarnar, né? Quem vai ficar no lugar? Verdade. A galera não pensa nisso, não. Tem entidade chorando aqui, acaba não. Mas sabe o que é legal, assim, eu acho que esse envelhecimento, vai muito do que a gente falou aqui na live, né? Esse envelhecimento da população de centros espíritas já é muito do que os jovens não se sentem acolhidos, não se sentem interessados. Não é algo interessante, né? É algo que... Isso foi, inclusive, um dos motivos pelos quais eu decidi começar a fazer vídeos. Eu via que tinha muito conteúdo espírita na internet. Mas, assim, obviamente, quando eu comecei não era tudo mato, né? As pessoas já tinham muitos canais muito interessantes, tinha o pessoal da Amigos da Luz, tinha muitos canais muito legais, tinha Meninas Espíritas, tinha muitos canais muito legais que já faziam um conteúdo mais desconstruído. Exatamente. E aí, mas eu pensei, pô, me deu aquela vontade de eu preciso também contribuir com isso, porque muitos dos conteúdos que existem são a famosa palestra de 3 horas, com a pessoa falando ali, conteúdos incríveis. Isso é uma palestra de 3 horas. A gente está falando de uma população que tem um spawn de atenção de 15 segundos. Então, é necessário haver um conteúdo mais rápido, mais agilizado, mas de acordo com o que a gente tem hoje, né? Com as necessidades sociais que a gente tem hoje. E a gente já Isso é verdade. Às vezes você procura algum assunto na internet, inclusive meninas espíritas, mulher. Esta mulher. Teve uma época da minha vida que eu não estava tão ativa no espiritismo. E aí eu queria, não, eu tenho que voltar a estudar. Aí você ia no YouTube, tananã. Realmente o que você falou, palestra de 3 horas. Eu falava, não. Aí vinha um vídeo dela lá, ó. Livro dos Espíritos, questão tal, em 5 minutos. Eu falava, é isso. É isso aqui. É isso aqui que eu vou assistir. E exatamente. ajuda muito. Ajuda muito. Até essa galera que se afastou, como eu, que na época dei uma desvirtuada, a voltar, né? E isso é muito importante. Raoni, mais algo que você queira acrescentar nessa live maravilhosa? Ó, Manu, Ah, posso sugerir um tema? Ó, deve. diga. Ela está animadíssima. Mas ela vai digitar. E enquanto isso, eu vou falando o que eu gostaria de acrescentar. Assim, eu gostaria só de novamente agradecer por a oportunidade e acrescentar que é isso. Jesus, Espiritismo, é amor, é acolhimento, seja quem você é. Experiencie sua vida, abrace quem você é e viva a sua encarnação de acordo, seja autêntico com quem você de fato é e viva essa encarnação de acordo com essa autenticidade. Porque quando você chegar lá no plano espiritual, você vai entender qualquer motivo que foi que você veio dessa forma. Eu não estou falando só de ser LGBT, mas de ser diverso, da diversidade humana. E você vai aprender com isso. E você vai crescer novamente como ser humano com isso.
Então, vamos embora, todo mundo crescendo, reencarnando, reencarnando de novo e vivendo de forma diversa, porque é isso que Jesus quer da gente, é isso que Deus quer da gente. É isso. Mano, não sugeriu o tema. Não sugeriu, olha aí, no time Calma, filho. perfeito. Misericórdia, vamos lá. O Deus que realmente existe. Pra gente sair dessa coisa do Deus carrasco que tem sido pintado por tanto tempo e trazendo Deus como energia criadora, aconchegante, diversidade em tudo. Um A gente é o tema. próximo. Olha, um tema sensacional que vale a pena a gente bater um papo, hein, Raoni? Pra gente poder ver, ajustar isso. E olha, obrigada, Manu. Você arrasou, viu? Arrasou, arrasou mesmo. Você arrasou. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O feedback de vocês é muito importante pra mim, pra Caravana Jovem, pro Raoni, pra toda a nossa equipe. Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado disso. E a live vai ficar nos canais da Caravana. Eu vou salvar aqui no Instagram. E vocês podem voltar aqui quando quiserem. Quem não assistiu, assistir depois. Nós vamos compartilhar aí também. E é isso. Muito obrigada, Raoni. Muito obrigado, muito obrigado, pessoal. Um beijo. Tchau, gente.